começando linha de passe, já que o Botafogo quebrou o protocolo do futebol mundial aí, né? Finalmente, um brasileiro, um sul-americano vencendo uma equipe europeia, a gente vai quebrar o protocolo do linha de passe também, porque antes de qualquer análise, a gente vai pra festa. Ah, o Botafogo é campeão? Já? Ainda não. Não, mas o Botafogo já tá classificado para outra fase, tá quase, né? Não tá, mas tá quase. Mas o torcedor do Botafogo, ele tá fazendo uma festa danada. E o Rodrigo Jufo tá no meio da festa dos torcedores do Botafogo, né, lá no Rio de Janeiro. É uma alegria só. Você imagina, quem poderia imaginar que não só o Botafogo, como qualquer equipe brasileira, pudesse vencer o Paris Saint-Germain, o campeão da Champions League, que estava sobrando. Esse time aí meteu 5 na Inter de Milão, fez 4 no Atlético de Madrid. O Botafogo foi lá e, ó, 1-0, venceu o jogo. Jufô, traz o torcedor do Botafogo pra gente, porque pra viver esse clima tem que ser botafoguense. E a gente quer ouvir os botafoguenses agora. Vamos lá. É isso, William. Boa noite a todos os amigos do Linha de Passe. Uma vitória desse tamanho do Botafogo. Teve chuva de cerveja, todo mundo pulando aqui na praia de Copacabana. Mais de 8 mil torcedores estavam presentes aqui para ver essa grande vitória, uma vitória histórica do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain no segundo jogo do Mundial de Clubes. E entre abraço, entre cerveja pro alto, entre festa, também teve um choro emocionado de um pai e uma filha. Tô aqui com o Vitor, meu amigo Vitor. Yasmin, quantos anos? 10. 10 anos, o Vitor aqui falando sobre essa grande vitória. Ele ainda tá meio ainda emocionado. Muito. Eu esperei muito esse momento, eu esperei muito. Eu sou botafoguense de coração, cara. Eu sofri muito pelo Botafogo. Eu sou botafoguense raiz e hoje eu comemoro a vitória como se fosse o título. Eu saí de casa hoje, no meu trabalho, todo mundo falou que hoje seria essa chacota. O meu sócio que trabalha comigo falando que era 10, 15 e agora eles vão ter que me aturar. Eu vou perturbar a vida deles. Nós ganhamos, vai ter que maturar, eu não quero saber o que vai acontecer daqui pra frente. Eu vou falar, eu ganhei o PSG, campeão mundial, Botafogo. Nós ganhamos o atual campeão da Champions League. Tem que me aturar, vai ter que me aturar. Eu fiz a promessa de 1 ano, eu tô 1 ano usando a camisa do Botafogo. Se o Botafogo fosse campeão da Champions League, o Botafogo fosse campeão da Libertadores, eu ia usar a camisa durante 1 ano. E estou usando até hoje. Eu não tiro a camisa. Já vai valer 8 meses, eu não tiro. Eu não tiro e não vou tirar. Tem que me aturar. Fala pra mim da reação depois do apito final, que você se ajoelhou com a sua filha, uma imagem muito emocionante. Eu não tenho palavras. A minha filha, eu se ajoelhei, agradecendo a Deus. A minha filha também, que, tipo assim, é muito emocionante. A gente é muito Botafogo. É muito Botafogo. A gente vive esse momento, a gente vive. A gente vive o Botafogo. Eu tô chorando, ela tá chorando, agora tá ajoelhando, se abraçando, choramos. Porque todo mundo falou que a gente ia perder. E nós acreditamos que nós ia ganhar. Eu falei que nós ia ganhar e ganhamos. Ganhamos. E hoje nós estamos com uma vitória, estamos no PSG, atual campeão da Champions League. Se é uma final de Mundial, nós é campeão mundial hoje. Atual campeão da Champions League e nós é campeão da Libertadores. Tá faltando palavras. Respira. Deixa agora é a vez da Yasmin, que tá emocionado também, né, Yasmin? O que você achou do jogo? Uma vitória muito grande, que a gente sempre está presente. Como eu te falei, na Libertadores e no Brasileirão, a gente tá aqui. A gente estava, né? Agora a gente tá aqui vivendo esse momento. Como é abraçar o pai depois dessa vitória? Não tem palavras. Muito bom. Respeito glorioso! E também a gente sempre faz isso, sempre comemora quando ganha, né? Por causa que a gente sempre sofria, né? Que eu desde o começo sofria, chorava todo dia quando perdia, agora que ganha eu choro também, só que de alegria. Antes era de tristeza, agora é de alegria, e é isso. Nós somos botafoguenses de coração e hoje nós somos felizes por ser botafoguense. Obrigado, João Testo, por vir pro Botafogo. Obrigado, Testo. Obrigado. Marlon Freitas, aqui ó, pra tu, ó. Capitão,
Te amo, Capitão Marlon. Igor Jesus, te amo, Igor. Caralho, eu te amo. Calma. Muita emoção, William. Mais de 8 mil torcedores presenciaram essa história do Botafogo. Aqui meu amigo Vitor, a filha dele também. Muita gente ainda comemorando. Porra! Fogão, porra! Fogo! Chupelupeu! Aqui é Brasil, pô! Aê! Botafogo! Where are you from? Ireland. Ireland. And you are a Botafogo fan? Yes, big fan. Ah, ele é da Islândia e é torcedor do Botafogo. What did you think about the game? Oh, brilliant. They show how to play football in Brazil. Ah, ele falando que é no Brasil que se mostra como joga futebol. Tem gente do mundo inteiro, William, até da Islândia. É uma vitória gigantesca do Botafogo no Mundial de Clubes. Espetacular. E, ó, já passou de meia-noite e pode tudo. Palavrão aí, tá tudo certo, não tem erro, faz parte da festa, faz parte do desabafo e faz parte da comemoração. Tá tudo bem, Jufô, tá tudo certo, passou de meia-noite, tá tudo ok. Torcedor do Botafogo tem todo o direito de extravasar, de comemorar. É o campeão da América, é o atual campeão brasileiro. Jufo, obrigado, tá? Valeu aí pela tua participação aqui com a gente. Tem todo o direito de comemorar, de extravasar, porque o Botafogo foi realmente... Gente, era o campeão da Champions League, estava atropelando todo mundo no Paris Saint-Germain. Então, todas as análises, não só o Botafogo, que é um adversário, que seria um adversário natural porque está no mesmo grupo, mas outros clubes que pudessem cruzar com o Paris Saint-Germain brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, todo mundo olhava, sem chance, complicado. Tem que fazer o jogo da vida, tem que ser um negócio assim muito incrível para poder conseguir superar um Paris Saint-Germain, quem sabe um empate no mata-mata e passa nos pênaltis. Então, o torcedor do Botafogo tem o direito de extravasar mesmo, porque é uma vitória gigantesca, não importa que ainda é fase de grupos. É uma vitória gigantesca, é uma vitória histórica para o Botafogo, e histórica para o futebol brasileiro e sul-americano também, porque, repito, o último a fazer isso foi o Corinthians lá em 2012. E eu vou bater nessa tecla. Ah, era a final. Ok. Mas a final é sempre contra o campeão da Champions e este time que o Botafogo enfrentou é o campeão da Champions. Ah, poupou no primeiro tempo, reforçou no segundo. Isto não interessa. Era o Paris Saint-Germain que estava lá em campo e o Botafogo foi lá e fez sua parte. O Igor Jesus, mais uma vez, também fazendo gol. A gente vai falar dos personagens, vai falar do trabalho do Paiva hoje com essa equipe, o quanto o Botafogo dificultou o Paris Saint-Germain jogar ali pelo meio, o quanto tem mérito do Botafogo também nessa dificuldade do Paris Saint-Germain finalizar. Mas, enfim, vamos abrir aqui com o Birner, com o Calçade, com o Mário Marra. Mário Marra do meu lado aqui, como vai? Fala, tudo bem? Tavares. Tranquilo? Tudo bem. Tranquilo? Que vitória, né? Tranquilo, vamos não. lá. Independentemente de qualquer coisa, que vitória gigantesca. Prazer estar a com maior você. vitória de uma equipe nesta edição do Super Mundial até agora, Não né? tem a menor dúvida. Prazer estar com você, com o Vitor, com o Calçade, com o Fã de Esportes. Torcedor do Botafogo, só não permita que o futebol brasileiro colhe em você. Essa não é uma noite de resgate do futebol brasileiro. Concordo. Essa é uma noite de heroísmo do Botafogo. Não permita que o coleguinha, que o vizinho, que o sócio do nosso amigo lá da praia... William Tavares. Chegue nele e fale assim, tá vendo, vocês representaram o futebol... Não, representamos o Botafogo. Sim. Foi o Botafogo que foi herói, foi o Botafogo que se defendeu. E também não tem aquele papinho de... Ah, mas só ficou se defendendo. Meu amigo, outros tantos tentaram ficar só se defendendo contra o Paris Saint-Germain e não conseguiram. Ah, mas o Paris Saint-Germain não jogou com... Sim, é o seguinte, estava escrito no calendário que teria o jogo. O Botafogo foi, o Paris Saint-Germain foi. Agora, um somou 3 pontos, o outro não somou. Cada um com seus problemas. O Botafogo tem uma noite imensa, imensa. Essa não é uma noite do Botafogo do Garrincha. Essa não é uma noite do Botafogo do Newton Santos. Essa é uma noite dentro do poder econômico que o futebol brasileiro tem. É de inferioridade. E o Botafogo chegou no campeão europeu e se defendeu e conseguiu fazer um gol. Não foi um gol emprestado. Não, é o seguinte, me paga depois, me dá 1-0. Não, o Botafogo fez o gol, a bola Foi um gol entrou. que saiu dentro da proposta de Sim, jogo do Botafogo. A bola entrou. É isso. Então é uma noite imensa, incrível e sem permitir que a CBF, que qualquer outro clube tenha a cara de pau de falar futebol brasileiro está mostrando. Não, futebol brasileiro não. O Botafogo mostrou. Perfeito. Cada um com os seus problemas, cada um defendendo o seu. O Botafogo foi e fez um jogo muito digno,
William, a gente falava antes, batendo papo, né? Como o Paris Saint-Germain abriu espaço nas defesas adversárias. Hoje, o Paris Saint-Germain não conseguia. Tinha que pegar a bola e cruzar. Muito cruzamento, O Botafogo né? se preparou para isso e agora tem que festejar. É isso. Vitor Birner, Senhor. um cidadão parisiense, gostaria de ouvi-lo aí sobre essa vitória épica do Botafogo. Tudo Bom, bem? em primeiro lugar, eu sou paulista. Boa noite. você é parisiense. Paulistano, para ser mais exato. Já é um parisiense? Já é um parisiense, já, né, Calçade? meu time preferido na Europa, eu sempre falo isso. final É de o semana PSG. ele vai Boa pra noite lá, ao Calçade, Mário Barra, ao senhor, aos fãs do esporte. Pudesse fazer isso, né? Até porque teria uma condição financeira melhor, não estou reclamando da minha, mas teria melhor ainda. Talvez como a sua. Mas tudo bem. Vamos falar do jogo. Vamos lá, eu assino embaixo tudo que o Marra disse. É uma vitória do Botafogo, não é uma vitória do futebol brasileiro. Eu só abri um parênteses no começo, super rápido. SAF, fechei o parênteses, para quem é contra. Porque o Botafogo sem a SAF, não sei nem se estaria na primeira divisão do futebol torcedor brasileiro. agradeceu o Textor ali, né? Bem lembrado, né? Porque quando começa a vender jogador, não sei o que, começam a reclamar, esse tipo de coisa. E dentro do que é o futebol brasileiro, como o Marra disse, as condições financeiras do futebol brasileiro, o que é possível fazer com o futebol brasileiro, o Botafogo conseguiu ano passado 2 feitos enormes, jogando o melhor futebol do país, e esse ano venceu o campeão da UEFA Champions League. O Paris Saint-Germain não jogou com empenho total? Não jogou. O Paris Saint-Germain está sem o Dembélé. Está sem o Dembélé, perfeito. A ideia de jogo do Botafogo foi executada com maestria. A atuação da dupla de zaga do Botafogo é de se aplaudir em pé. A quantidade de bolas que esses caras ganharam por cima, e o PSG não é um time que costuma cruzar muitas bolas na mas área. foi obrigado O Calçado vai falar disso daqui a pouquinho, mas não achava espaço e começou a cruzar bolas na área. O Doué fez brincadeirinha quando não devia, etc, tal. Desculpa, tem que ganhar o jogo. A gente já viu times tirarem o pé em finais de Mundial de maneira até pior, e os brasileiros ou sul-americanos não ganharam. Né? Então, o PSG é hoje disparado o melhor time do mundo. Os melhores times do mundo, já repito, vou falar mais uma vez. PSG, Barcelona, Liverpool e Bayern de Munique. 2 deles não estão no Mundial, 2 estão. Botafogo ganhou do melhor time do mundo. Perfeito. Tudo bem, Calçade? Tudo ótimo. E ganhou, eu não acreditava, né? Tanto que aí o povo começa a pegar no pé e tá tudo certo. Não tem problema. Olha, eu acabei de receber uma mensagem que estou na expectativa para ouvir o que o Calçade tem a dizer. Cara, isso aí, ele ganhou, Companheiro. ganhou, aceitou a sua inferioridade, que é fundamental. Se não tivesse feito isso, não ganharia, porque aceitou. Vou dar 2 nomes para você que você quase não viu hoje. O Arthur Savarino. Por quê? Porque eles jogaram sem a bola. O Botafogo não teve a bola. Aos 15 minutos, a posse de bola era 80-20. Então, assim, a bola foi toda do PSG. E o Botafogo sabia disso. Sabia, então o Botafogo se preparou para um jogo especial, em que ele... eu não gosto muito de algumas frases feitas no futebol, mas ela é verdadeira. Jogou por uma bola. Jogou por uma bola, que era uma chance. Mas apareceram outras tinha chances, que se defender bem. Porque aí tinha espaço para jogar. Mas era a única ideia possível também, né? A questão é como fazer isso. Fez isso muito bem. Assim, ao aceitar a sua inferioridade, ele foi perfeito, correto, e criou um sistema com 3 volantes que, cara, assim, é muito difícil fazer o que eles fizeram. Pelo seguinte, você pegar aqui, o meio de campo do Bota tinha as idades. 30, 31 e 34. PSG, 19, 19, 25, começaram o jogo. Começou com 2 meninos e o Vitinha. A Vitinha era o veterano ali. Então, assim, a rotação ela é muito mais alta. Tanto você vê um Botafogo no final, uma dificuldade grande, porque assim, acabou o gás. Essa dificuldade que o Botafogo impôs, isso é óbvio. Mais um jogo ruim do PSG, porque tem 2... Aí é uma linha muito tênue, né? O quanto do Botafogo fez, qual é a responsabilidade do Botafogo em tornar o jogo do PSG ruim e o quanto o jogo do PSG ruim contribuiu para o resultado. Quer dizer, o jogo foi ruim. Por quê? Porque o PSG, em determinado momento, simplesmente abandonou suas características e começou a jogar bola na área, despejar a bola na área. Porque quantos chutes... É um time que não faz isso. Quantos chutes o PSG teve, finalização na área? Sim, no que ele é muito bom. Né? Não teve. Aquela primeira bola... eu não estou lembrando de nenhuma. Estatisticamente não teve nenhuma mesmo. Com 1 minuto, aquela que o John defende. Mas assim, isso, a defesa do John lá. E depois... Né? É verdade. Por quê? Porque o que fez o Botafogo? Manteve sua linha de laterais. Hoje você joga aqui, você não sai.
Não sai Vitinho, não sai o Alex, não sai. Linha de 4 formada, 3 volantes, os caras de beirada aqui no meio de campo e o Igor Jesus na correria. Tá errado? Não, tá certíssimo. Era a única forma de jogar. E ele fez. E o PSG não conseguiu. Mas o PSG que já ganhou a Liga dos Campeões goleando uma defesa italiana. Goleando, fez o Atlético de Madrid, fez 4 no Atlético. Goleando o Simeone. Né? E eu vou pegar assim, assim, mostrar do PSG esse outro lado. O PSG contra o Atlético de... deixa eu voltar aqui, botar a ordem legal. Contra a Inter de Milão, final da Champions, 9 cruzamentos. Contra o Atlético de Madrid, 10. Contra o Arsenal, um jogo anterior, gigante, que eu peguei, 6. Ele ganhou todos esses jogos. O jogo de hoje, 31 cruzamentos. Nossa. O Botafogo hoje cruzou mais, o PSG cruzou mais hoje do que a somatória desses nesses 3 jogos 6 cruzamentos a mais. Que ele venceu. Contra times gigantes. Estou falando do Arsenal, o Atlético, que é um time que sabe se defender. Claro. Digo, a rotação do PSG, a energia, né? Porque o jogo que ele pratica, para não ficar conceituando, é um jogo que ele balança muito o adversário. Ele tira o adversário, ele traz o adversário, ele inverte. Estava começando a dar certo, hein? Quando o Hakimi, lateral, começa a inverter bola no começo para o Kvaratskhelia, que é um cara que não dá para cortar o nome no meio, ficou horroroso. E que joga muito. Tem que falar o nome todo, e é terrível. Mas ele começa a inverter e o cara dominar a bola, para ir para cima do lateral. Não dá. Então isso foi corrigido, aí o Botafogo fez um jogo, para mim, excepcional, e o PSG esperava muito mais, por isso apostava numa vitória do PSG. Não é muito cedo para falar nisso, mas é só para ficar um lembrete para o Linha, quando terminar o Mundial. A gente vai ter que tomar muito cuidado com as leituras que vão ser tiradas desse Mundial de futebol brasileiro versus futebol europeu. Sim. Por quê? Porque senão nós vamos confirmar toda a loucura que se faz aqui e achar que podemos fazer mais ainda. Isso é uma grande derrota. É uma grande derrota. Entendeu? Assim, não, nós que estamos legal. Quando eu falo assim, o PSG está mais cansado que o Botafogo, gente, o campeonato francês tem 34 jogos. 34. O cara jogou isso no ano. Ele foi campeão da Champions. Ele ganhou os 3 campeonatos com menos de 60 jogos. Isso aí o Botafogo faz... Em agosto o Botafogo está nesse número. E ganha do PSG. Então não tá, aí é que vão validar, não é que eles fez 60, outro com 34, tem que jogar essa história mesmo. de que eles estão arrebentados, para mim, eles podem não estar achando o máximo. Mas dizer que eles não conseguem andar em campo, um time com média de 23 anos. Então, assim, parabéns pro Bota. Mas vamos tomar só cuidado com as leituras. Sim, sim. Agora com a gente aqui no Canelada da Jovem Pan, diretamente dos Estados Unidos, Mauro César Pereira. Muito boa noite. PSG 0, Botafogo 1. Diga, Mauro César, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, companheiros, boa noite a todos. É uma vitória histórica do Botafogo, né? Eu acho assim que é muito chato esse negócio de ficar discutindo, esse campeonato é melhor, não sei o quê, bababá, isso é uma besteira. Eu acho que esse campeonato, eu tenho dito desde o começo, essa competição é para se aproveitar e curtir os confrontos, a oportunidade de enfrentar adversários que normalmente... as equipes, não só do Brasil, né? Ninguém consegue se enfrentar aí, os africanos também não conseguem enfrentar, os asiáticos, os times da América do Sul, de outros continentes, e esse torneio oferece essa oportunidade. E aí tentar tirar o melhor proveito possível. Foi o que fez o Botafogo hoje. Jogou de uma maneira defensiva, né? Mas muito bem, a atuação defensiva é excelente. Teve pouca posse de bola, 25% apenas, o jogo inteiro, mas em vários momentos soube reter a bola no campo de ataque, segurar um pouco para dar uma respirada, sair um pouco da pressão. O PSG não criou quase nada, foi uma atuação péssima do PSG, muito também em função da maneira que o Botafogo se comportou, porque é até natural que um time superior entre em campo achando que vai ser fácil, não achando assim, vai ser fácil, ninguém vai chegando no vestiário, vai ser fácil, mas não é isso, o relaxamento. Mas aí durante o jogo você percebe que a coisa é mais complicada e aí você se mobiliza para conseguir o resultado. Foi o que tentou fazer o PSG, não só nas trocas feitas pelo Luiz Henrique, mas até pelas reações dele, ainda no primeiro tempo à beira do campo, bem incomodado por alguns erros que a sua equipe cometera. E não conseguiu reagir, porque o Botafogo manteve concentração, manteve organização defensiva e bloqueou as ações de ataque do time francês. É uma vitória importantíssima
E pelas contas que eu fiz aqui preliminarmente, o Botafogo está numa situação confortável, que ele pode até perder por um gol para o Atlético de Madrid, que ele tem um saldo de 2, o Atlético tem um saldo de -2, o PSG deve ganhar do Seattle, já tem um saldo de 3, se vence por um gol, que seja, vai um saldo de 4, então ele se classifica com 6 pontos. Se o Botafogo perder por um gol, ele ainda assim fica à frente do Atlético. Os dois teriam 6 pontos ganhos, né? Mas o Botafogo ficaria com saldo de 1, o Atlético com saldo de -1. O Botafogo, pelo que eu contei aqui, se eu estiver errado, vocês me corrijam. O Atlético teria que vencer o Botafogo por 2 gols para igualar em saldo e superar no número de gols marcados, que ele marcou 3 hoje, se fizer 1-0 tem 4, o Botafogo marcou 2 vezes apenas. Ou seja, é uma situação muito confortável num grupo em que ele parecia condenado à eliminação. Isso é sensacional, né? Depois de uma atuação que deixou muito a desejar na estreia, pelo segundo tempo contra o Seattle, quando quase cedeu empate para uma equipe bem inferior a ele, Botafogo, mas hoje não, hoje foi um jogo exemplar, dentro de uma proposta que era possível. É perfeitamente natural que você jogue de uma forma muito defensiva contra o adversário que lhe é superior, né? É aquela coisa, o time de futebol tem que jogar de diferentes maneiras, de acordo com o cenário, com a competição, com o momento. Se o Botafogo tenta fazer um jogo franco, ele vai ter mais dificuldade. Fez o jogo que lhe cabia, e com muita competência, e consegue uma vitória histórica, uma vitória sensacional, que coloca aí o Botafogo numa ótima condição para avançar para a próxima fase. E se avançar, cruzando com alguém do grupo do Palmeiras, de repente aí até com um adversário mais acessível do que se poderia imaginar, partindo do princípio de que o Palmeiras possa ser primeiro, o Botafogo pode ser até o primeiro da chave. Então, uma situação bacana aí, muito legal, uma vitória marcante do Botafogo, que eu acho que deixa para trás até e, digamos assim, eu acho que ela abafa um pouco alguns elogios exagerados até ao desempenho de outros brasileiros nessa competição. Dos outros 3, Flamengo, Fluminense e o próprio Palmeiras, pelos jogos anteriores. O que o Botafogo fez hoje é muito maior do que qualquer um deles fez, obviamente. Ô Mauro, e até sobre essa questão, queria puxar mais com você sobre isso, porque é de fato a melhor atuação brasileira, o melhor resultado contra o melhor time europeu do momento, e é uma vitória que também vai facilitando, digamos assim, né, ou amenizando o caminho do Botafogo, porque se der agora, digamos assim, a lógica, né, o Botafogo termina em primeiro e pegaria o segundo colocado do grupo A, que é o grupo do Palmeiras, que neste momento seria aí o Inter Miami, ou até mesmo, aí teria que ter uma combinação ali de resultados, mas em tese seria o Inter Miami. Acaba facilitando também, pensando numa possível oitavas de final e no caminho para o mata-mata, né, Mauro? Aí ele tem que empatar pelo menos com o Atlético, né? Ele não pode perder. Se ele perder, ele acaba sendo superado, creio eu, pelo PSG, que deve vencer o seu jogo e tem um saldo melhor, que aí eles ficariam todos com 6 pontos, né? O Botafogo tem que empatar com o Atlético. Se ele empata, ele é primeiro da chave. Se ele perde por um gol, ele está classificado pelo menos em segundo. E se ele perde por 2 gols, aí ele pode ser eliminado. Ele não pode perder por 2 gols para o Atlético. É uma situação confortável. Ele pode até perder, gente. Quem poderia imaginar que o Botafogo chegaria à última rodada desse quadrangular, da sua chave, podendo perder um jogo para o Atlético de Madrid, que ele estaria classificado? Ele pode perder por um gol. E o empate é o bastante para ele ser primeiro. Espetacular. Essa vitória tem um peso imenso. E claro, como você disse, se for primeiro, o Palmeiras deverá ser o primeiro da sua chave, é o que tudo indica, a gente imagina. Ele não enfrenta o Palmeiras, mas vai enfrentar o Inter Miami, alguma outra equipe, tem o Messi e tal, mas convenhamos, depois de vencer o PSG, evidentemente você não deve temer o Inter Miami, né? E aí, quem sabe até chegar numa fase mais avançada, chegar numa fase de quartas de final. E é interessante que se acontecer um confronto, o Porto sendo eliminado, você já tem pelo menos, e o Botafogo avançando, por exemplo, para pegar o Inter Miami, você já tem pelo menos um não europeu chegando entre os 8. É verdade.